A Coreia do Norte, ela tem um agravante nesse sentido, que é uma questão cultural. Quando você pega países socialistas, pegar, sei lá, União Soviética ou Cuba, por exemplo, a questão do direito da mulher, ele vai ser um pouco mais avançado do que na Coreia do Norte. Porque na Coreia do Norte tem um agravante da cultura, principalmente por conta da influência confucionista, onde você tem aquela figura do homem, o líder, e da estrutura familiar, da hierarquia, então isso é muito forte para eles. Uhum. E a religião, digamos assim, deles não é uma religião, é uma filosofia, mas é o que substitui a religião na Coreia do Norte, que é a ideia Juche. Ela é uma mistura de política, então com bases marxistas-leninistas e com bases confucionistas. Então, quando Kim Il-sung escreveu essa ideologia, ele pegou ideias de um lado, pegou de outro e criou uma ideia que Juche significa algo como autossuficiência. Então, o homem é autossuficiente de si, ele que é dono do seu destino. Então, foi algo para substituir, é algo como se meio que uma autoajuda, tipo, como se fosse o Deus interior, alguma coisa assim. Mas não de uma forma mística, tá? Uma forma completamente... desvinculada de religião. De qualquer coisa. Então, precisava um pouco mais para um autoajuda, assim. Mas que surgiu como uma forma de suprir e suprimir a religião. Sim. Então, quem é a figura a ser adorada? Ele. Uhum. Então, ele criou uma religião para ele ser o adorado. E esse conceito, ele é extremamente patriarcal. Uhum. Extremamente patriarcal. Então, quando você pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por exemplo, a vida da mulher sul-coreana, com a mesma influência, porque eles também têm, não vai ser a mesma, por exemplo, de uma sueca ou de uma francesa, não vai ser, porque aí tem a mesma influência cultural do confucionismo, essa questão da orientalidade. Sim. Então, na Coreia do Sul, ainda também tem muito dessa questão patriarcal também, mas é bem menos do que na Coreia do Norte. Uhum. Por quê? Porque a Coreia do Sul se permitiu receber uma influência ocidental muito maior. Um pouquinho mais ocidental. E a Coreia do Norte é completamente avessa a isso e muito ligada às Na suas Coreia do tradições. Norte é uma obrigatoriedade civil ser ateu? Não necessariamente. Segundo a guia, 80% mais ou menos da população ela não tem religião. Mas eu me pergunto, como eles sabem da existência de religião? Como eles sabem da existência de Deus? Lá tem muitos budistas ainda, tem os xandoístas e tem cristãos. Ah, tá. Mas como que isso acontece? Mas se você colocar uma árvore de Natal na sua casa, você pode? Inclusive lá eu vi uma árvore de Natal, mas ela não tem a conotação do cristianismo. Entendeu? Ela é um símbolo de festividade de final de ano, digamos assim, mas não tem a ligação com Jesus Cristo. Que loucura. Entendeu? Mas assim, como que funciona a religião na Coreia do Norte? O Estado é contra a religião. Ponto. Quando você vai ler a Constituição, fala que as pessoas têm liberdade religiosa para professar sua fé. No segundo parágrafo diz que desde que autorizadas pelo Estado. Desde que seja o que eu quero. Então assim, você tem o direito de ter uma religião. Então, os xandoístas, por exemplo, eles têm até um partido político. Você fala, como que eles têm um partido político num país de partido único? Por quê? Porque o partido dele é submisso ao PTC, que é o partido único do país. Então, mas eles têm essa representatividade, os xandoístas. Eu visitei um templo budista lá também, então existem os budistas, mas são aquelas pessoas que elas já sabem, digamos assim, que elas não vão ascender socialmente, a vida delas é aquela. Algumas delas de fato acreditam na religião e muitas delas se passam por crentes para poder vender a ideia para o exterior de que aquele é um país tolerante à religião. Aqui tem também. Quem falou isso? Eu que tirei da minha cabeça, foi um americano? Não, norte-coreanos. Então, N norte-coreanos, inclusive tem um deles que decorar o nome dos norte-coreanos eu não consigo de jeito nenhum. Mas tem um deles, que aí, não vou lembrar, mas tá nos artigos que eu escrevi, que ele ele fazia parte da elite do país, ele era o secretário de Assuntos Internacionais do partido. Num país comunista, o partido é mais importante do que a república.
Então, imagina, aqui a gente está muito acostumado com partido, tem um monte, mas quando você fala no país comunista, aquela pessoa que ela é, por exemplo, o presidente do partido, ele é mais importante que o presidente da Assembleia, o presidente do Congresso, ele é mais importante, porque é o partido que manda no país. SPTC. Isso, que é o Partido Trabalhista da Coreia. Então, olha a coincidência. é isso aí. E esse cara, ele era secretário de Assuntos Internacionais do PTC. Então, ele fazia parte do Politburo, que é a nata da nata dos principais. E ele é uma das pessoas que afirmou que as 5 igrejas cristãs que tem em Pyongyang são de fachada. Ele falou, as pessoas que vão lá não são cristãos verdadeiros, eles não sabem nada, eles vão lá, é propaganda, eles estão indo lá para tirarem foto e falar, olha, tem cristianismo na Coreia do Norte. Meu Deus. Entendeu? Tudo Só fachada. ele? Não. Teve também um cônsul um cônsul norte-coreano que estava em Londres e que ele desertou, fugiu, e ele também já confirmou que isso também é de fachada. E mais centenas de norte-coreanos que saem de lá e falam também que é de fachada. Então, a religião lá na Coreia do Norte, se você quiser professar uma religião, você pode. Os cristãos, eles são perseguidos. Então, a Open Door, que é a principal entidade cristã no mundo, né, que aqui no Brasil tem, como obviamente, Portas Abertas, né, mas eles têm um ranking dos piores lugares para se ser cristão no mundo. Quem encabeça a lista, primeiro lugar, é a Coreia do Norte. Então, lá, por exemplo, se eu fosse como a Bíblia, eu ia ser preso. Teve alguns presbíteros, pastores que tentaram entrar na Coreia do Norte para tentar fazer evangelismo, foram presos. Se você fizer o sinal da cruz, por exemplo, e alguém vê... Eu não cheguei a perguntar, mas numa dedução, eu diria que isso eu seria advertido no máximo. No primeiro momento, entendeu? Acho que daí vai muito da intenção. Se eles verem que eu estou querendo, tipo, pregar, aí isso poderia ser um problema, tá? Mas tem coisa que às vezes a gente tem que ir meio que pela dedução, porque não dá pra gente saber. Quando eu estava lá, eu fiquei todos os dias fazendo muitas perguntas pra guia, e eu pedi autorização para ela para anotar, porque eu falei, eu tenho tanta dúvida que eu quero anotar tudo. E quando eu voltei, eu escrevi, ainda no avião, eu comecei a escrever, eu escrevi 10 artigos muito longos lá no meu blog, onde eu conto toda a experiência e vou contextualizando tudo. Porque eu voltei com muita dúvida. Quer dizer, eu fui com muita dúvida, eu voltei com tudo que eu podia perguntar, eu perguntei.